Paz e graça ao nosso Senhor Jesus Cristo, nesse 1º de dezembro de 2023, Jesus fala alto, crescimento Ministério Igreja Eterna de nosso Senhor Jesus Cristo, para o grupo Cruz e Força de Nosso Senhor. Eu queria mostrar esse quadro que eu chamo de Panorama do Locus Humano Igreja Israel. Aviso ao grupo e aqueles inscritos do grupo no canal rumble.com Soares Alf, que esse mês de dezembro nós vamos dar uma parada, uma reduzida nas aulas do curso de teologia para descansar um pouco, né? Estamos já encerrando o ano, vamos ter as festas de final de ano, Natal e as férias escolares e vamos descansar um pouco para recuperar as energias. Então vamos dar uma desacelerada ou uma parada nas aulas do curso na plataforma rumble.com, canal Soares Alf. Bem, este quadro eu queria chamar a atenção para os cristãos, para os irmãos. Panorama do Locus Humano Igreja Israel. A gente vive e não pensa apropriadamente como está vivendo e como nós estamos vivendo e onde nós estamos vivendo. A humanidade vai passar, esse é um quadro para o Locus da humanidade. A humanidade passou e vai passar diferentes ambientes e diferentes condições em Israel e a igreja. Então, no Evangelho, Israel estava com a igreja estava dentro de Israel. Os apóstolos, eles não tinham uma organização separada de Israel. Eles adoravam no mesmo templo dos judeus, eles não tinham outra pátria a não ser Israel. Mas chega no livro de Atos, nós temos então uma separação, uma definição entre judeus e gentios, e igreja, desculpa, entre Israel e os gentios. Os judeus identificados como Israel e os judeus da dispersão, mas sob a autoridade de Israel. Os gentios também estavam sob a autoridade de Jerusalém. Com a destruição do templo, no ano 70 depois de Cristo, Israel dos judeus, cristãos ou não, foram espalhadas as nações. E a igreja está, então, não tinha mais Israel como seu invólucro. A igreja também estava entre as nações e sem pátria permanente. Israel estava sem pátria permanente, podemos dizer também. Então, Israel e a igreja estava sem pátria permanente. Exceto a igreja, algumas igrejas, como a igreja de Roma, depois de Constantino, ou depois, vamos dizer, que adquiriu terras, né? A igreja constituiu pátrias na Itália. E hoje a igreja está na Itália, hoje o Israel de Deus da igreja do primeiro século é a Itália, que é uma pátria, uma nação. E dentro da Itália tem um bairro que é o Vaticano, que é a monarquia do Papa. Então a igreja, no caso católica romana, está no Vaticano, chamado, dentro de uma outra nação chamada Itália. Pois muito bem, assim está a condição. E a igreja, os protestantes, as igrejas outras, estão entre as nações. E elas não têm uma pátria, uma nação específica. Nós consideramos o Brasil uma nação cristã, pela maioria cristã, mas há uma disputa do poder do Estado, da identidade do Estado. Uns dizem que é laico, outros dizem que tem que manter sobre a fé da maioria. E poderemos perder a pátria. Os cristãos poderão, nessa perseguição aumentando, perseguição cultural, que pode se transformar numa perseguição policial, já está se transformando, né, aos poucos, e
das Forças Armadas e, de fato, uma perseguição, uma exclusão da cidadania cristã no Brasil. Então, a igreja não tem uma pátria permanente, é o que os apóstolos nos revelaram. Porém, nos anos 2000, talvez nós não chegamos a 3000, o advento de Jesus poderá voltar. E aí onde estará Israel, onde estará a igreja? Israel continuará na terra. E os mártires de Israel estarão indo para o céu. Então, Israel também terá mártires que serão arrebatados. E eu creio na minha escatologia que haverá também arrebatamento. Em um determinado momento, haverá arrebatamento dos judeus na grande tribulação, como as duas testemunhas em Apocalipse capítulo 11. Então Israel estará na terra, enfrentando o anticristo na grande tribulação, mas eu creio também que a igreja já não estará mais na terra, a igreja apostólica. Ela estará no céu. Essa igreja iniciada pelos apóstolos estará no céu. E a igreja dos 144 mil estará na terra, martirizadas e arrebatadas também para o céu. Então haverá, como eu diria, dois Pentecostes. Um Pentecoste na grande tribulação para Israel, as suas tribos, 144 mil, como houve para nós, e o profeta Joel afirma isso, derramarei no meu espírito, Zacarias também, capítulo 12, 14, sobre Israel, eles se arrependerão e chorarão aquele a quem tem traspassado. Bom, terminada a grande tribulação, terminado as bodas, a igreja está no céu, na grande tribulação, para quê? Para as bodas do Cordeiro. O que significa as bodas do Cordeiro? Capítulo 18, 19 de Apocalipse. Significa o casamento do Rei Nosso Senhor Jesus Cristo com a rainha, a igreja no céu. Esse casamento vai descer para a terra, a igreja com Nosso Senhor Jesus Cristo, nos tribunais do milênio, e dará continuidade à humanidade 1000 anos em Israel, sem os poderes malignos do anticristo, da besta, de Satanás, que tinha atuado na grande tribulação. Por fim, depois de 1000 anos, haverá uma revolta contra a igreja na terra, Nosso Senhor Jesus Cristo, essa revolta da humanidade, filhos daqueles que adentraram no milênio, será extinta, será eliminados, e iniciará então o último período da eternidade na Jerusalém Celeste que desce do céu, uma cidade de 1.800 quilômetros cúbicos, e a igreja e Israel estarão juntas na Jerusalém Celeste, no novo céu e nova terra. E a luz do sol não haverá mais, nem o mar, e a luz será o Cordeiro nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui é um panorama do locus, ou seja, dos lugares da humanidade, igreja Israel, ao longo da revelação bíblica. É importante nós sabermos que há alterações e há mudanças. Por exemplo, agora, por que é importante? Porque às vezes um cristão tem a seguinte perspectiva: não, eu vou Israel, vou defender Israel lá, lutar com Israel porque está sendo ameaçada, e lá é onde Jesus vai reinar. Sim, mas Israel não é a nossa pátria do cristão. Claro que se o cristão está lá em Israel e a lei, né, o leva a defender, a compor as forças de segurança de Israel, ele irá passar por essa guerra, mas não é um elemento da fé do cristão uma pátria nesta época. Mesmo nós gostamos do nosso Brasil, nós servimos as forças de segurança do nosso Brasil, mas a nossa pátria é celeste, a igreja. O cristão tem uma pátria celeste, porque o apóstolo nos informa que, assim, Israel terreno não era a pátria dos apóstolos. E nem a nossa pátria cristã, e oramos pelo Brasil continuar cristão, é uma pátria permanente. Nós temos uma pátria permanente e um descanso, como diz o autor de Hebreus, no céu. Então esse foi um panorama que eu fiz para nós entendermos
e colocarmos sempre a nossa hermenêutica, o nosso estudo, a nossa leitura bíblica dentro desse panorama profético, escatológico, e não confundir as épocas. Muitas igrejas estão confundindo, estão querendo entrar para Israel, né? Mas nós já saímos de Israel. Israel está vindo para a igreja. Em breve a igreja subirá e Israel irá seguir a igreja. Como Jesus disse, os primeiros serão últimos, os últimos serão primeiros. Paz e graça, então, se você ouviu, se entendeu esse quadro, compartilhe, dê um like no nosso canal rumbo.com, Soares Alf, e assista às aulas que já tem e aguarde as próximas aulas depois dessas férias merecidas para o descanso. E você que eu faço sempre o apelo, que quer aceitar Jesus nessa oportunidade de seguir essa palavra, essa revelação profética para a sua vida, sua mente. Abençoe Deus Pai Todo-Poderoso, faça uma oração de arrependimento, aceitando a cruz de Jesus para o perdão dos pecados e a justificação na sua ressurreição. E abençoe Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, aos nossos ouvintes.